Blue Lock vs Japão Sub-20, a partida do século que redefiniu o futebol japonês. Imagine um jogo onde o futuro do país inteiro está em jogo. De um lado, o revolucionário projeto Blue Lock, com jovens promessas treinadas para serem os melhores atacantes do mundo. Do outro, a seleção japonesa Sub-20, carregando o peso da tradição da elite do futebol. Mas o que estava em disputa não era apenas uma vitória ou uma derrota, e sim o destino do futebol japonês. Se o Blue Lock vencesse, eles assumiriam a seleção nacional. Se perdessem, o projeto seria encerrado para sempre. Uma partida que colocou egos, talentos e sonhos à prova. Mas a pergunta é, você tá preparado para reviver cada momento dessa batalha épica? Então fique até o final, porque o que acontece nesse jogo vai te deixar sem palavras. E bom, você deve estar se perguntando, quem é esse cara que invadiu o canal do Ei Nerd? Bom, eu me chamo Tio Sam e aconteceu algo grave. O Peter foi convocado para jogar no Vasco, mano. E é claro que uma oportunidade dessa ele não ia deixar passar, né? Bem-vindo ao gigante Peter Jordan. O Blue Lock foi criado exatamente para encontrar o jogador egoísta. O jogador que no final da Copa do Mundo, cara a cara com um goleiro, faria o gol da vitória. Para isso foram reunidos 300 atacantes dentro de um projeto revolucionário. De empate ego, o criador do Blue Lock colocou todo o seu plano em ação, porém as coisas acabaram não dando muito certo. Os recursos do ego estavam acabando e após rigorosas seleções internas, os jogadores remanescentes do Blue Lock enfrentam a seleção japonesa Sub-20 em uma partida decisiva. Por parte do Blue Lock, se vencessem, os jogadores do projeto assumiriam o controle da seleção nacional japonesa, demonstrando a eficácia do treinamento focado em desenvolver o maior atacante egoísta do mundo. Por parte da seleção japonesa Sub-20, se saíssem vitoriosos, o próprio Blue Lock seria encerrado, mantendo a estrutura tradicional do futebol japonês. Itoshi Sai, um dos 11 melhores do mundo, decide aceitar essa proposta com uma condição: que ele pudesse escolher um jogador do Blue Lock para jogar no time dele. E é então que ele escolhe o demônio Shidou. Porém, Shidou acaba ficando no banco de reserva, porque o próprio time da seleção japonesa acreditava no próprio potencial, e eles realmente acreditavam que poderiam ganhar essa partida sem precisar colocar um novo atacante para jogar no time. Antes da partida começar, de empate ego então decide quem serão os jogadores titulares e também os jogadores que vão ficar no banco de reserva. Incluído nesse time está Itoshi Rin, que é o irmão mais novo do craque Itoshi Sai. Com sua genialidade do futebol, de empate ego cria a formação Nitro, uma formação que só pode ser feita com um time inteiro de atacantes. Dessa maneira, eles poderiam fazer gol de qualquer lugar do campo. Assim que os jogadores entram no campo, o estádio inteiro estava lotado, e essa partida estava sendo transmitida no mundo inteiro. E obviamente, a maior estrela desse jogo seria o Itoshi Sai, o jogador que todo mundo quer ver jogar. A partida então começa e a ideia inicial era fazer com que o Nagi, o Izagi e o Itoshi Rin fizessem uma jogada em forma de triângulo. O Bashir então manda um cruzamento para a grande área que seria certeiro para o Izagi. Só que é aqui que vemos o que o Japão Sub-20 é capaz. O zagueiro Aiko Oliver faz uma defesa que seria praticamente impossível, e o Izagi percebe que a barreira do futebol japonês é uma defesa impenetrável. E o próprio Aiko Oliver tem uma percepção espacial incrível. Ele consegue agir por reflexo para saber qual que é o ponto que ele precisa defender para impedir qualquer chute para o gol. Novamente o Blue Lock tenta avançar mais uma vez, a bola então para nos pés do Nagi, que é interceptado por uma defesa poderosa. É nessa hora que o Nagi perde a bola, e a bola vai parar nos pés do Itoshi Sai, do gênio. O Shigiri tenta bloquear a jogada, porém o Itoshi Sai manda um passe certeiro para o Karasu, e nessa troca rápida de bola, a bola voltou para os pés do Itoshi Sai novamente, que fez um passe majestoso para o Sendo, deixando ele cara a cara com um gol. O Sendo é o atual atacante do Japão Sub-20, porém o que ele não contava era com a defesa surpreendente do Gagamaru, que tem um corpo extremamente flexível e consegue fazer defesas impossíveis. A bola então sobra na lateral, caindo novamente nos pés do Itoshi Sai. É aquilo, né? A bola procura o craque, que parecia que ia cruzar a bola, porém mandou um golaço de cobertura por cima do Gagamaru. E esse foi o primeiro gol da partida. E eu nem preciso dizer que o estádio inteiro tremeu, né? Foi aí que o Izagi percebeu que o Blue Lock eram os vilões e o Itoshi Sai era o herói e protagonista dessa partida. Só que o Itoshi Rin não gostou nada disso e disse pro Izagi que em 90 minutos ele ia transformar os gritos de felicidade em gritos de choro. E foi nessa hora que o Itoshi Sai ficou furioso pelo fato de que ele mandou a bola pro Sendo e deixou ele cara a cara com um gol, e ele não fez o gol. A partida então recomeça, o Bashira usa o Izagi como isca e toca a bola nos pés do Itoshi Rin, e o próprio ego acredita que o Rin, com seu despertar, vai abrir a vitória do Blue Lock. É nesse momento que o Itoshi Rin puxa a bola pela lateral esquerda
esquerda e tenta fazer um gol pagando com a mesma moeda, tentando fazer um gol da mesma maneira que o Itoshi Sai, chutando da lateral com a perna esquerda. Porém o goleiro com a ponta do dedo consegue tirar a bola e depois de muitas sobras de bola, a bola acaba parando nos pés do Seishiro Nagi, um cara totalmente imprevisível. Ele fingiu que ia chutar, dominou a bola nos pés com muita destreza, puxou para trás, deu uma quicada com a ponta do pé e fez um golaço de voleio. Esse com certeza foi um dos gols mais lindos dessa partida. E foi nessa hora que o estádio foi a loucura. O time do Japão Sub-20 percebeu que o Blue Lock não é um timinho qualquer de interclasse de escola. Restando então 15 minutos para acabar o primeiro tempo, o jogo recomeçou mais uma vez após o golaço do Nagi. E o Itoshi Sai então começa uma grande disputa com o Itoshi Rin. E quando o Izagi tentou ajudar o Rin ficou furioso porque essa era uma batalha entre irmãos. Foi aí que o Itoshi Sai passou uma caneta no Rin e mandou a bola por debaixo das pernas dele. E enquanto o Rin for reconhecido como o irmão do gênio, ele nunca vai conseguir superar o seu irmão. Foi aí que o Nico começou a brilhar no campo, usando a sua percepção espacial. Ele conseguiu calcular exatamente onde cairia o passe do Itoshi Sai. Foi aí que ele conseguiu quebrar a jogada do Sub-20 e agora a posse de bola é do Blue Lock. Com uma troca rápida de passes, a bola cai nos pés do Shigiri, que dispara com muita velocidade em direção ao gol. Chegando então na lateral direita, ele já estava pronto para fazer o cruzamento. Só que o Itoshi Sai mais uma vez intercepta o passe. Só que a bola vai parar direto nos pés do Itoshi Rin, que imediatamente é bloqueado pelo Aiko, o melhor zagueiro do Japão Sub-20. E dessa posição era impossível o Rin chutar com a sua perna direita, já que é a perna mais forte dele. A única saída seria chutar com a perna esquerda. Só que não, o Itoshi Rin chuta com a sua melhor perna e lança um chutaço de trivela que faz um efeito absurdo e entra direto no gol. Com esse chute, agora tá 2 a 1 para o Blue Lock. Faltando então 5 minutos para acabar o primeiro tempo, o Itoshi Sai colocou toda a culpa no Sendo, por ter errado o gol diversas vezes na partida. O Japão Sub-20 tentou recuperar o placar e mais um ponto pro Gagamaru com essas defesas milagrosas. E faltando apenas 1 minuto para acabar, por pouco o Itoshi Sai não faz mais um gol, se não fosse o zagueiro do Blue Lock para poder interceptar. O primeiro tempo então se encerra com o Blue Lock surpreendendo todos os espectadores, liderando a partida. Durante o intervalo no vestiário, o Japão Sub-20 estava desesperado e tudo que eles queriam era uma posição do Itoshi Sai. Só que o Itoshi Sai já estava preparado para abandonar o barco e ir embora. Foi aí que o Aiko percebeu que o time dele era fraco e decidiu que estava na hora de liberar o demônio das correntes. Finalmente o Shidou vai entrar no segundo tempo. Já no vestiário do Blue Lock todo mundo estava animado. Só que o Jinpachi Ego chegou para avisar que tudo isso aconteceu graças ao ego do Itoshi Rin e do Izagi, que estava devorando um ao outro, e que isso não ia mais se repetir no segundo tempo, e por isso eles não deveriam comemorar nada. O segundo tempo está prestes a começar e com certeza o Japão Sub-20 vai vir mais preparado para a vitória. Então é mostrado um pouco da história do Itoshi Rin com o seu irmão. O Rin sempre admirava o Sai e sempre via ele jogando. Foi aí que em uma partida o Sai fez um cruzamento que seria impossível para qualquer um no campo pegar, só que por instinto o Rin largou seus brinquedos e foi para cima da bola marcando um golaço, e isso com certeza chamou a atenção do Sai. Eles começaram então a jogar juntos e eles eram uma dupla implacável. O sonho do Itoshi Sai era se tornar o melhor centroavante do mundo. Foi aí que o Itoshi Rin decidiu que seria então o segundo melhor e que jogaria para sempre ao lado do seu irmão. O Itoshi Sai então é chamado para jogar no juvenil do Real Madrid e fica longe do Itoshi Rin por 4 anos. Após a volta do Itoshi Sai da Espanha, ele voltou com uma feição totalmente diferente. Ele já não era mais o mesmo. Isso porque ele provavelmente passou pelo inferno e percebeu que o nível do futebol lá fora era muito maior do que ele imaginava. Ele então desiste do seu sonho de ser o melhor atacante do mundo e decide ser o melhor meio-campista do mundo. Só que o Rin não gostou muito da ideia. Isso era a palavra do seu irmão voltando atrás com a sua promessa. Foi aí que o Sai propôs um desafio. Quem vencesse poderia determinar o sonho um do outro. Foi aí que o Itoshi Rin percebeu que seu irmão estava em um outro nível após esses 4 anos. O Sai basicamente humilhou o Rin por ele ser fraco e foi embora, deixando ele para trás. Por esse motivo, o Itoshi Rin quer superar o seu irmão a todo custo. E finalmente vai começar o segundo tempo. Dentro do campo estava o demônio Shidou esperando a partida começar. E por mais que o Nico tivesse uma percepção espacial extremamente avançada, a dupla Shidou e Sai era invencível naquele momento. E depois de um belíssimo passe, o Shidou já estava preparado para fazer um golaço de voleio. Só que o Nico acaba cometendo uma falta para poder parar o gol do Shidou. Um destaque para o Nico é que ele percebeu a sua nova vocação para o futebol. Ao invés de jogar no ataque, naquele momento ele preferia jogar na defesa para poder acabar com o sonho de todos os atacantes. Na hora da batida da falta, o Shidou e o Sai armaram uma jogada. O Shidou fingiu que ia bater a falta e correu para receber a bola e lançou um chute dragão que empatou a partida. Agora o placar tá 2 a 2.
2. E por algum motivo o Shidou começou a idolatrar o Itoshi Sai, e rolou um acordo em que o Shidou seria o artilheiro dessa partida em troca do zap zap dele. E tanto o Shigiri quanto o Nico já estavam exaustos nesse segundo tempo. Tava na hora de fazer uma substituição. É aí que entra Mikage Hell e Hyoryu para poder fazer a diferença nessa partida. E depois de uma longa jogada, a bola acaba sobrando nos pés do Itoshi Sai. E o próprio Hell se lembra do que o Ego tinha dito para ele. O motivo dele estar entrando no campo era para ficar de olho no Shidou. É nesse momento que o Sai lança a bola pro Shidou, só que o Hell usa seu estilo camaleão e copia a defesa do Aiko Oliver com 99% de precisão. Essa é uma habilidade roubadíssima do Hell. E assim que a bola sai para fora, o Izagi continuava quebrando a sua cabeça para poder encontrar uma brecha de fazer o seu próprio gol nessa partida. Gagamara então erra sua saída de bola. Nesse momento, Sai mandou a bola para os pés do Shidou, que estava livre. Todas as células do Shidou vibraram em prol de fazer aquele gol. É aqui que ele entra no fluxo e marca um golaço de bicicleta, que sinceramente foi o gol mais lindo da partida até agora, se não um dos gols mais lindos já vistos dentro do Blue Lock. Quando a bola cai nos pés do Shidou, dificilmente ele vai errar um gol se chutar. Agora a partida tá 3-2 para o Japão Sub-20. Blue Lock segue perdendo no segundo tempo. O Izagi então, percebendo que não tinha mais nenhuma saída, ele foi questionar pro Ego o que eles deveriam fazer. E na mente genial do Ego, pra ele o Blue Lock já tinha vencido essa partida. Por mais que ele seja banido do futebol, ainda assim o Shidou vai ser a revelação do Blue Lock junto com o Itoshi Rin. Só que o Izagi fica muito furioso porque tudo que ele queria naquele momento era vencer a partida. O Ego então, sendo intimidado pelo Izagi, decide apostar na sua carta Coringa. Era então a hora do Rei Barou entrar. E olha aqui, rapaziada, ó, esse risquinho aqui, referência, tá? Ele tava cheio de ódio e não tava mais aguentando esperar. Faltando então 30 minutos para a partida acabar, tava na hora de testar uma nova formação com o Rei no campo. Assim que a partida recomeçou, o único inimigo que o Barou tinha no campo era o Izagi. Era como se para ele todo mundo fosse invisível no campo. Ele tinha o simples e único objetivo de devorar o protagonista. O Barou então começa a quebrar completamente a defesa do Japão Sub-20 por ser um jogador totalmente imprevisível. Ninguém sabia qual seria o próximo passo dele. Então ele lança um chutaço pro gol que pega na trave e cai nos pés do Yukimiya. Então ele chuta pro gol e mais uma vez o zagueiro Aiko consegue defender a bola. Nesse momento ele tinha acabado de entrar no fluxo. Só que assim que ele tirou a bola caiu nos pés do Itoshi Rin. O Itoshi Rin tenta passar pela defesa e acaba perdendo a bola, que cai nos pés do Itoshi Sai mais uma vez. Com um rápido contra-ataque, o Shidou lança uma bomba em direção ao gol. E mais uma vez o Gagamaru fez uma defesa impossível. Assim que a bola caiu na área, o Hell usou seu estilo camaleão para poder copiar o chute do Nagi e tirou a bola rapidamente. A bola então vai em direção ao Izagi e o Sai percebeu que o Izagi era o cérebro do time. O Izagi acaba se desequilibrando com o toque do Sai, mas toca a bola pro Rin, que estava sendo marcado pelo Aiko. Mas o que não esperavam era o jogador imprevisível. O Rei Barou avança em direção à bola e manda um potente chute marcando um golaço. E ainda tira sua camiseta para poder comemorar de forma épica. Agora o jogo tá empatado em 3-3. E a única maneira como o Barou conseguiu visualizar o posicionamento do Itoshi Rin é porque para ele o Rin era somente um outro Izagi, de tão sincronizados que eles estavam. O Barou então toma um cartão amarelo por ter tirado a camisa, obviamente, né? E nesse momento o Izagi conseguiu encontrar a última peça que faltava para ele conseguir marcar o seu próprio gol. Essa peça se chamava de transe. Ele precisava se mover de acordo com o transe dos outros. Falta 15 minutos para o fim da partida e tanto o Izagi quanto o Rin queriam ser as estrelas dessa partida. O Izagi queria devorar o Rin e o Rin queria devorar o Izagi. Assim que a partida recomeçou, o Itoshi Sai com a bola nos pés passou pelo Itoshi Rin. Foi aí que o Itoshi Rin desistiu de todas as suas amarras do passado. O seu único foco agora era acabar com o seu irmão dentro do campo. Só que a maneira como o Sai driblava os seus oponentes era diferente, e isso era conhecido como a forma que destrói lindamente os seus adversários. A bola vai parar nos pés do Shidou, só que o Itoshi Rin, entendendo como seriam as ações do seu irmão, pula para defender a bola e acaba tomando um chute na cara. O Izagi então percebeu que pela primeira vez nessa partida, o Itoshi Rin usou suas habilidades para defender ao invés de atacar. O Izagi então percebeu que o Itoshi Rin estava se adaptando para poder acabar com o jogo do Itoshi Sai. O Bashir então com a bola quase marca um gol, se não fosse o Sendo para poder impedir esse gol. E depois de uma série troca de passes, o zagueiro Aiko acaba ficando com a bola. E a verdade é que o sonho inicial dele era de ser um atacante. Então ele chuta para marcar, porém mais uma vez o Itoshi Rin aparece para poder impedir a bola e a bola acaba indo para escanteio. Faltando 5 minutos para acabar a partida, após o cruzamento ser cobrado, a bola vai direto para os pés do Shidou. O Rin, não conseguindo alcançar a bola, acaba simplesmente aceitando a derrota. Só que o Izagi, por puro instinto, consegue salvar o Blue Lock nos últimos minutos. O Rin então entende tudo que o irmão dele tentou ensinar e percebeu que quem tinha que ser destruído
era ele mesmo. O Itoshi-Rin então se autodestrói e ativa pela primeira vez o seu fluxo. O Itoshi-Rin começa a jogar com a língua pra fora e começa a babar durante a partida. Ele tava jogando de uma maneira estranha e distorcida, como se tivesse possuído no campo. Ele era o oposto do Itoshi-Sai. Se o Sai destruía lindamente, ele destruía horrivelmente. Nesse momento, o Itoshi-Rin ficou imparável. Nem mesmo o Aiko e nem mesmo o Shidou conseguiu parar ele. Ele chuta a bola que acaba batendo na trave e caindo nos pés do Itoshi-Sai. É aí que o juiz levanta o placar de acréscimos e faltava apenas 1 minuto para se encerrar essa partida. Então acontece um grande embate entre Itoshi-Rin e Itoshi-Sai. O Rin então intercepta o Itoshi-Sai e finalmente entra a última peça que faltava, a sorte. O Izagi então se posiciona e manda um chute certeiro pro gol, marcando então o gol que encerrava essa partida. A partida então termina em 4-3 e o time do Blue Lock é o vencedor. Izagi então se torna o herói da partida. No fim da partida, o próprio Itoshi-Sai reconhece o Izagi como o jogador que vai mudar para sempre o futebol japonês. Com isso então acaba um dos embates mais épicos do Blue Lock. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero que você tenha gostado. Mas me diz aí nos comentários o que você achou dessa partida incrível entre Blue Lock e Japão Sub-20. Se gostou, deixa um like para fortalecer e não esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, fechou? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!